Fala galera, beleza? Vamos de questãozinha de filosofia aí, muito massa, do Enem de 2022. Questão trazendo aí a grande pensadora contemporânea, Hannah Arendt, né? Maravilhosa, perfeita na análise sobre o totalitarismo, sobre a condição humana. E é justamente nesse texto, nesse livro dela, A Condição Humana, que está aí respaldado a nossa questão. Vamos de questão? Presta atenção no texto. Diz assim: sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Presta atenção nessa parte do texto, tá? Pois é o discurso que faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem singular. Isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político, mas homens no plural. Isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Preste atenção nesse finalzinho do texto quando ela diz o seguinte: só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Hannah Arendt, gente, como uma grande cientista política, né? Inclusive ela não gostava de ser chamada de filósofa, mas sim de cientista política, e ela dizia a questão que a linguagem é importante nas relações sociais, né? Porque é através da linguagem que a gente se comunica, é através da linguagem que a gente se expressa, é através da linguagem que a gente diz o que sente, diz o que sabe, diz que conhece, e é onde a gente se informa. Ou seja, para Hannah Arendt, a linguagem faz parte do processo de relações sociais dentro de comunidades. E isso não acontece dentro de uma individualidade, mas de uma pluralidade. Hannah Arendt é uma das pensadoras que defende que a comunidade, a sociedade humana, deve viver uma pluralidade. E essa pluralidade só é possível por conta da questão da linguagem. Presta atenção no enunciado, que diz assim: no trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de quê? No processo de qual aspecto aí das relações sociais ou das relações humanas ou das convivência dos seres humanos? A alternativa A diz entendimento da cultura. Muita gente foi na alternativa A como se fosse a alternativa correta. Mas galera, a alternativa está sendo muito mais precisa do que apenas uma questão de cultura. Está falando sobre relações sociais. Presta atenção aí no texto quando ele diz assim, ó, mais homens no plural, né? Ou seja, os homens. E aí quando ela fala os homens, é claro que ela está colocando todo mundo nessa linguagem, né? Dentro desse aspecto, tá certo, gente? Alternativa B, aumento da criatividade. Bem, a criatividade ela é individualizada, por isso que também a alternativa C não é correta, porque está falando sobre percepção da individualidade. Então, tanto individualidade como criatividade é própria do singular, do sujeito, não da pluralidade. A pluralidade gera criatividade? Gera, mas não é isso que o texto está falando, tá certo? O texto está falando sobre as relações sociais, pensado dentro de uma questão da linguagem. Por isso que eu pedi que vocês prestassem atenção no comecinho do texto quando ela diz: pois é o discurso que faz do homem um ser político. Esse político aí não é um político partidário, é um político de entendimento de participação da cidade. Por isso a alternativa é a alternativa correta, construção da sociabilidade. Ou seja, a ideia de que a nossa linguagem permite uma relação social mais adequada, uma relação social mais bacana, mais integrada, mais plural. E aí eliminando as outras alternativas como alternativas corretas. Então, nossa alternativa aí, a alternativa é a linguagem no processo de construção da sociabilidade. É ultra mega importante.